I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Na música What a Wonderful World, Louis Armstrong fala sobre o quão maravilhoso é o mundo, o quão belas são as riquezas da natureza e o quão importante ver as pessoas que amamos. É um bem precioso, recebido de graça e que deve ser preservado. O esporte é um instrumento de inclusão social e promoção de saúde física e mental. Além do sistema locomotor e cardiovascular, os olhos também devem ser objeto de cuidados e proteção durante a prática esportiva. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia promove eventos e campanhas no sentido de preservar e prevenir doenças e lesões que podem comprometer a saúde ocular. A campanha deste ano, Visão no Esporte, traz a discussão sobre a importância de proteção e avaliação oftalmológica periódica dos atletas e pessoas que gostam da atividade física. Em nome da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício de Esporte e atendendo ao convite da CBO, participamos do tema Urgência e Emergências Oftalmológicas em Eventos Esportivos, juntamente com especialistas, trazendo orientações, protocolos e dicas para que as pessoas protejam seus olhos. Compartilhe essas informações. O link da campanha completa está na descrição do vídeo. Aproveitem! Então, a gente vai começar a nossa conversa perguntando para o Dr. Bernardino. Dr. Bernardino, como a Sociedade de Medicina do Exercício e do Esporte tem estruturado suas ações para orientar os colegas de outras especialidades sobre o tema? Bom, primeiro eu quero agradecer ao convite, à organização do evento, dar um abraço especial ao Vanderlei. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos há alguns anos atrás, quando ele esteve aqui na casa, estava até o Sonnen presente, então é um prazer estar com um atleta tão importante. Primeiro, conforme foi dito, eu trabalho com boxe, trabalho com artes marciais, na verdade, há mais de 30 anos, então, por conta disso, muitas entidades me convidam para trabalhar a respeito. Apesar de não ser oftalmologista, ter a formação em trauma e medicina do esporte, ao longo do tempo nós vamos desenvolvendo situações em que, obviamente, a gente tem aqui que atuar na proteção da visão do atleta. Até eu vi a palestra de abertura do Dr. Cacheta. Realmente, hoje, não nos preocupamos somente com a parte muscular e a parte ortopédica. Hoje nós enxergamos o atleta como um todo, e essa é a tônica da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, e que hoje nós abraçamos vários especialistas de outras áreas. Nós mesmos lá no boxe, hoje temos uma oftalmologista que trabalha conosco, e por conta disso nós aprendemos bastante, né, a interagir nessa área, né. O importante é a gente primeiro situar que o trauma ocular depende de vários fatores têm que ser considerados. Primeiro, o tipo de esporte, né, o esporte coletivo, o esporte individual, as artes marciais, né. Das artes marciais, obviamente a gente tem que diferenciar as artes que contemplam os socos e os chutes, que são, obviamente, movimentos muito mais contundentes, é um contato muito mais intenso, e a luta agarrada no chão, né, que são o jiu-jitsu, o judô, o wrestling, enfim, que provocam outros tipos de lesões. O próprio boxe também nós vamos diferenciar. No caso, o boxe olímpico, que é o boxe que hoje é avaliado como disciplina nos Jogos Olímpicos, ele é muito diferente do boxe profissional das várias entidades. Por exemplo, o boxe olímpico tem 3 rounds com proteção e com contagem protetiva, enquanto que o boxe profissional são 10, 12, às vezes até 15 rounds. Então, o tempo de exposição, a forma de acontecer, a forma da atuação esportiva é bem diferente.
Se você pegar o taekwondo, por exemplo, né, o próprio regulamento hoje contempla o atleta que pontua, que acerta mais a cabeça mais vezes, né? Então, por conta disso, a intensidade de você atuar na cabeça, né, de provocar, por exemplo, fraturas da parede medial da órbita, então é muito mais comum nesse tipo de atividade. Enfim, nós temos aí uma série de fatores a diferenciar, e aí a atuação também ela vai ser genérica e vai ser específica de acordo com cada modalidade. Por exemplo, quando você tem aí, por incrível que pareça, no boxe, não é tão comum o descolamento de retina, é mais comum em outros esportes, nas boladas, por exemplo. Nós tivemos um caso importante nos anos 60 e 70, não sei se vocês se lembram, do atleta Tostão, que foi até da seleção brasileira. Ele levou uma joelhada, por ele ter uma estatura mais baixa em relação ao zagueiro, ele levou uma joelhada e teve um descolamento de retina, ele foi até operado na época nos Estados Unidos. Portanto, vocês vejam que no futebol, inclusive conversando com colegas que atuam nessa área, tem sido muito mais comum acontecer do que no boxe. No boxe você tem as bandagens protetivas, você tem lesões que precedem, por exemplo, os cortes, os sangramentos nasais, as suturas de punho, são muito mais frequentes, claro que não quer dizer que isso não aconteça, mas muito mais frequentes que as próprias lesões oculares do boxe olímpico, por incrível que pareça, e isso a experiência nos tem mostrado. No sentido da prevenção, o que nós temos trabalhado frequentemente é que, anualmente, no boxe principalmente, isso incentivado tanto pelo Comitê Olímpico quanto pela Sociedade Brasileira, nós fazemos uma avaliação anual. Isso é rotina, né? É o dia a dia nosso, né? Claro, você tem lá as conjuntivites, que são comuns, você tem lá os abrasões, isso acontece com bastante frequência. Quando você tem lesões agudas, ou, por exemplo, o atleta foi submetido a laser, ou teve um descolamento de retina, né? Pequeno, mas ele vai ser avaliado cada 6 meses. Já tivemos casos de atletas que tiveram descolamento de retina, inclusive macular, e que esconderam a lesão e vieram fazer a competição conosco, principalmente nas competições nacionais. E aí é que nós detectamos a dificuldade que esse atleta tem, obviamente, por conta que ele tem uma visão periférica diminuída, portanto os golpes que entram pela lateral não são vistos por esse atleta e, obviamente, você pode agravar. E esses atletas, os que a gente considera como monocular, a gente afasta da atividade, né? Porque, obviamente, você tem que pensar que o atleta, ele não vai ser só atleta a vida toda, ele vai ser um cidadão depois da atividade esportiva. Então, nós temos que preservar, antes de tudo, o cidadão, a pessoa, o indivíduo. E quando acontece esse tipo de situação, nós tomamos muito cuidado, muita atenção e, muitas vezes, quando as poucas que acontecem aqui no nosso dia a dia, nós temos que afastar esse atleta em definitivo por conta dessas lesões que são consideradas graves. Dificilmente nós temos mais assim, dentre essas lesões, as lesões de córnea, as lesões que podem ser até por uma questão das lutas agarradas, de um dedo que passa ali por cima da região, né? Você tem a ceratites, que podem ocasionar a úlcera de córnea, você tem os casos um pouquinho mais sérios, os ifemas, né? Mas todas essas situações estão contempladas nos nossos protocolos, tanto preconizados pela sociedade, quanto pelas confederações que lidam com luta, e, obviamente, os médicos, né, que atuam tanto como médico de confederação, e no meu caso, como médico de entidade internacional, né, nós temos a certificação como Ringside Doctor, que nós nos referimos, e que nós estamos preparados para poder atuar em casos, até, por exemplo, de concussão. Nós já temos casos, inclusive, de atletas que chegaram a Glasgow 4, 5, que são situações graves, e que, obviamente, o estímulo pupilar nos dá o parâmetro para o momento que a gente tem que atuar no sentido da urgência, no sentido de remoção desse atleta do ringue e levá-lo imediatamente para um atendimento. Então, os olhos hoje são órgãos que nós tomamos muito cuidado, mesmo nós que não somos oftalmologistas, mas hoje nós temos muitas regras, muitas situações em que a gente protege esse atleta no sentido visual e, obviamente, o indivíduo, o cidadão que vai ficar depois da atividade esportiva.
Incrível, né? Sim, com certeza. E vou fazer até uma brincadeira, a gente às vezes esquece um pouquinho de que quem está assistindo o jogo às vezes pode ter problema, né? Eu me lembro, acho que ano passado, se não me engano, o jogo do Palmeiras contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras fez o gol, um torcedor pulou comemorando, ele tinha um transplante de córnea, bateram o dedo no olho dele, teve uma abertura do transplante, esse cara foi correndo para o pronto-socorro, nem viu os gols do Atlético Paranaense, nem ficou sabendo que o Palmeiras tinha sido desclassificado. Então a gente às vezes esquece desses eventos aí. Essa é a parte ruim dessa história, que eu sou palmeirense. Oh, poxa vida! Bom, mas, doutor Cláudio, a sua experiência como emergencista provavelmente já viu, né, esse tipo de lesões, tanto de atletas como de torcedores, eventualmente, né? Conta pra gente um pouquinho o que você acha que é mais crítico, se é a falta de conhecimento dos atletas sobre esses cuidados básicos, se é a falta do pessoal capacitado para prestar esse primeiro atendimento aí, o que poderia ser feito para a gente tentar melhorar as coisas aí e tentar garantir um pouco mais de saúde para os nossos atletas e para os pacientes também, né? Maravilha, estão me ouvindo bem? Estamos sim. Bom, primeiro agradecer, né, pelo convite, em nome da Abramed, Associação Brasileira de Medicina de Emergência, agradecer os presentes aqui, é uma honra estar aqui com vocês. E qualquer emergência oftalmológica, né, do olho ali, que pode acontecer com o torcedor ou com o atleta, eventualmente ela acaba indo para a emergência mesmo. Então, está dentro ali da área de atuação do médico emergencista. Mas a gente sempre atua em conjunto com a oftalmologia. Então, esse é um ponto importante, por mais que pareça óbvio, né, essa é uma coisa que talvez precisamos melhorar em conjunto aí em termos de Brasil, né? Ter mais disponível médicos oftalmos na emergência, né? Todo hospital que vai ter a oftalmologia disponível para traumas oculares, né? Então, a Abramed, junto com a Sociedade Brasileira e o Comitê Brasileiro de Oftalmologia tem trabalhado em conjunto nisso para tentar fortalecer as entidades e fortalecer a presença de um oftalmologista, entender que é importante ele ali na emergência, né? Para poder atuar nesse tipo de trauma, porque é uma coisa muito específica. A gente faz, lógico, atendimento inicial, foca nas lesões que eventualmente possam ser risco de vida, mas o que vai, alguma intervenção específica, né, ali no olho oftalmológico acaba sendo conduta específica do oftalmologista. Muitas vezes o paciente ele teve um trauma grave, né, então a gente vai fazer o atendimento do trauma crânioencefálico grave, vai fazer ali todo o manejo das lesões risco de vida, né, e após a estabilização acaba sendo a avaliação depois do oftalmológica para ver qual vai ser a conduta específica ali, né. Então é um trabalho em conjunto. É um trabalho que o emergencista e o oftalmologista vão estar fazendo em conjuntos na emergência ali. É muito interessante isso que o senhor falou e, sem dúvida nenhuma, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia está bastante preocupado com isso, né? A gente tem um aplicativo que a nossa intenção é mapear onde temos médicos oftalmologistas de plantão para urgência e emergência. É uma parceria do Conselho Brasileiro com a Sobreto aí, né? Pois é, e a gente vai aproveitar agora para conversar um pouquinho com o colega, com o Emerson, para ele explicar para nós e para quem nos assiste o que é a Sobreto e aonde atua a Sobreto. Bom dia, gente. Agradeço o convite, está do lado dessas feras, Cristiane, Pedro, obrigado. Bernardino, inclusive, nós fizemos no Hospital das Clínicas um trabalho, foi no comecinho, lembra, Bernardino? Com a turma do box. Ali o negócio pegava, mas foi uma época boa aí e feliz que vocês estão bem aí. A Sobreto, ela faz parte do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a intenção é basicamente isso, é fomentar e fazer parte desse tipo de ação e ensinar a população em relação à prevenção de trauma ocular, não só esporte, como trauma ocular geral. Interessante, a gente está falando de um assunto super prevalente, né, Pedro? A gente, no pronto-socorro lá do HCzão, quantas boladas nós atendemos?
nos Estados as estatísticas no Brasil são bastante variadas, mas nos Estados Unidos, 15% de todos os traumas oculares são relacionados ao esporte. Tem estatística mostrando que trauma relacionado a esporte é a maior causa de cegueira em indivíduos com menos de 20 anos de idade. Isso é muito importante, causa não congênita, né? Então, assim, nós não estamos falando de uma situação que, estamos falando de exceção, né? Trauma no esporte realmente é uma situação bastante complexa, bastante grave, e ter ao lado gente, atleta, sociedade não só oftalmológica, mas a participação de outros colegas, acho que é super importante, e a Sociedade Brasileira de Trauma, que é isso, né? A gente alertar uma situação que é importante e para proteger os nossos atletas, né? Então nós estamos falando e a gente pode discutir mais para frente, que a gente pode falar quem é que eu preciso ter mais atenção. O Bernardino comentou, né? Eu sempre falo, é atleta de risco e esporte de risco. Então, atleta de risco, esporte de risco e esporte recreacional precisa ter atenção e precisa ter notificação. Então, a gente precisa... Você vê, o badminton lá no Canadá, os caras jogavam sem proteção. Começaram a notificar muito trauma com a petequinha lá do badminton. Obrigaram a colocar no recreacional óculos de proteção. Então, acho que é importante a gente chamar a atenção, não só para os próprios oftalmologistas, em relação a trauma no esporte geral, mas trauma geral também, mas os outros especialistas no esporte, especialistas em trauma, para a gente ter uma ação para proteger nossa população, e que estamos falando de uma situação bastante, não é tão incomum, muito pelo contrário, o trauma no esporte é bastante comum, e uma situação que pode levar a quadros dramáticos, e eu diria que é até uma questão de saúde pública. Então a gente precisa ter, acho que, políticas públicas, inclusive, para esse tipo de atuação. Com certeza a gente precisaria dos números, né, Emerson? Acho que a gente vê no dia a dia, a gente presencia os acidentes que acontecem, mas isso precisa ser agrupado de alguma maneira para a gente poder falar com propriedade nesse sentido, né? A gente queria conversar com o Vanderlei, mas a conexão dele caiu, e nós estamos tentando reestabelecer, porque seria importante a visão do outro lado, né? Do atleta, da pessoa que sofre o trauma, né? Mas a gente às vezes sofre, né? A gente no dia a dia, a gente se machuca ali e a gente não lembra que a gente precisa fazer, né? Eu citei o exemplo quando eu dei a entrevista de um trauma, e se eu não me engano foi um colega que você acabou fazendo laser para uma ruptura de retina, um colega da radiologia, a gente jogando bola, a bola espirrou, acho que eu era residente na época, o Emerson, não vou falar que ele é mais velho que eu, não é isso, mas foi meu preceptor lá no HC, e ele que acabou fazendo laser na época, né? Bom, depois você me permite uma palavra? Claro, por favor. Não, primeiro, eu até peço desculpas, o Emerson, eu esqueci de agradecer, o Emerson foi o primeiro, ele foi realmente o pioneiro, né, a coisa de 15 ou 20 anos já, não sei nem, mas faz tanto tempo, foi o primeiro a avaliar os meus atletas, obviamente, eu sou traumatologista e eu precisava de oftalmo, e aí nós chegamos até o Emerson, e o Emerson, naquela época já falava da importância, até ele detectou algumas intercorrências que nos fez colocar os exames oftalmológicos como rotina, né? O próprio mapeamento de retina, que é o básico do básico do básico, hoje nós fazemos anualmente em todos os atletas, é importante, né? Porque isso realmente vai nos dar a situação de um ano para outro. Isso foi o Emerson que nos passou naquela época. Depois isso cresceu, obviamente hoje se torna um protocolo de obrigação, né, nossa, de fazermos como rotina, como prevenção, né. Hoje nós temos, conforme eu falei, a doutora Cassiana Pisanelli, que é oftalmologista titulada, e obviamente ela hoje toma todas as providências, mas naquela época nós não tínhamos, nós tínhamos os colegas, né, não tínhamos ninguém a bordo para fazer essas avaliações. Para vocês terem uma ideia, a AIBA hoje, né, que é a entidade internacional que cuida do boxe, foi gerada a importância da miopia, por exemplo, na atividade física. Até 3,5 o atleta pode competir, a partir daí já há algum tipo de questionamento ou enfim, outro tipo de abordagem. Então, vocês vejam como hoje todas as entidades internacionais, nacionais e internacionais, levam muito a sério
exame de rotina, os exames de prevenção e, no caso das intercorrências, claro, a cada 6 meses, esse atleta vai passar por avaliação. Então, quero agradecer de público, né, já que nós temos essa oportunidade para falar da comunidade da oftalmologia, agradecer ao Emerson, foi o primeiro mesmo que fez esse tipo de trabalho, talvez até no Brasil, porque não se fazia isso de rotina nos esportes olímpicos e nós trouxemos isso para o boxe. Então, um abraço aí a você, Emerson. Um abração também, Bernardino. E a gente fazia na unha ali. E você era um maluco. E eu achei um maluco que topava fazer também, né? É isso aí, era no braço o negócio, não tinha no polo aquático ali no Paulistano. Então Exatamente. Foi uma turma legal, uma época legal. E acho que foi o comecinho, né, da gente começar a profissionalizar isso daí, né? E eu acho que é o que nós estamos fazendo aqui, né? É contínuo, um aprendizado, né? Para todos nós, para vocês que estavam lidando com o atleta e para nós que não éramos da área, aprendemos muito. Aprender a tratar conjuntivite com você, porque às vezes você vai com o polo, vai lá para o interior das Filipinas, é você é o doutor, né? Então você está lá com uma conjuntivite, como é que eu trato? Não tinha essa de WhatsApp, internet, a coisa era na unha. Então, ô Emerson, me passa umas dicas aí, como é que eu trato conjuntivite? Fazia minha receitinha de bolo lá e levava. Eu lembro que tem um atleta que acho que estava em Cuba, competindo, um pré-olímpico com os atletas. Um atleta foi para uma final e tomou um soco e inchou muito. E ele ficou monocular. E aí a gente trocou ideia, falou, achou melhor tirar o atleta do... E o atleta queria, não lembro se era o Sertão, era o... Enfim, mas... Então tem esse cuidado. Histórias, muito legal. Histórias boas. Já é uma história longa de vocês, né? Eu queria escutar um pouquinho o Dr. Jonathan Hanai falando sobre a Acer Brasil. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Oi, bom dia a todos. Agradeço o convite para estar junto com vocês. E, de fato, eu estou aqui hoje representando a RENS, a Rede de Esporte para a Mudança Social, que é uma rede que congrega mais de 125 organizações que trabalham com esporte para o desenvolvimento social. O que eu queria acrescentar nessa conversa que estamos tendo hoje, que eu estou ouvindo muito interessado sobre essas questões com o esporte mais de elite, esporte olímpico, etc., e a importância de ter um conjunto de regras internas para prevenir, por um lado, e também para saber o que fazer se acontecer alguma coisa. E aí isso me traz para um assunto que são salvaguardas. Salvaguardas é um conjunto de regras que cada clube ou organização, inclusive os esportes olímpicos, devem ter para cuidar, especialmente crianças e adolescentes, mas também de adultos, para que evitem transtornos e intercorrências de todos os tipos. Hoje estamos falando de saúde ocular. Então, pelo que eu entendo, seria importante nós que atuamos na área social, que atuamos com, de fato, a maioria de crianças e adolescentes que praticam esportes, nós precisamos ter uma educação maior sobre a questão de regras simples, o que deve e não deve fazer, se uma criança leva uma bolada no olho, se entra material nos olhos, mas, por outro lado, também temos que ter clareza que, por exemplo, um adulto sozinho não pode estar com um grupo de crianças e adolescentes fazendo esporte, porque se um machuca, e na questão ocular está muito claro para mim hoje que a maioria dos casos a gente precisa levar a um especialista, a um pronto-socorro para atender, tem que ter outro adulto para estar com os outros. Então, eu vejo que tem os dois lados que surgem nessa questão de salvaguarda. Um é no lado de prevenção, das pessoas que estão realizando as atividades esportivas responsáveis
ter o conhecimento básico do que fazer, que não fazer. Às vezes, mais importante saber o que não é para fazer numa situação de trauma. E também ter os cuidados para poder dar conta de uma emergência. Bem, acho que as suas colocações são muito importantes, muito pertinentes, e a gente poderia até entrar eventualmente no papel da gente fazer uma avaliação oftalmológica no momento da prática do esporte, ou precedendo a prática do esporte, né? Eu me lembro dos colegas que examinaram a seleção brasileira, se não me engano, de 2002, antes deles irem para a Copa, e que eles detectaram, por exemplo, atletas onde o dinheiro já não era mais problema, né, com casos avançados, por exemplo, de glaucoma. O cara tinha um histórico familiar, tinha uma pressão ocular alta, escavação grande, e acho que nunca tinha passado por uma avaliação oftalmológica, ou isso tinha ficado para trás. Então, quando a gente fala em papel social do esporte, a gente pode pensar nisso também, né? É um momento onde a gente tem essas crianças próximas e que a gente poderia fazer essa avaliação, né? Acho que tem muita coisa, né, para a gente falar. A gente ainda vai estudar e pensar bastante sobre o impacto do esporte na sociedade, e infelizmente o nosso tempo está se esgotando, e por isso eu gostaria de ouvir as considerações finais dos nossos debatedores. Bernardino, o que você quer frisar aqui? Olha, agradecer, é importante esse trabalho, eu acho que cabem outros eventos que nos permita trazer informações aos colegas e às pessoas que nos assistem. A saúde ocular é fundamental. Você falou na Copa 2002, inclusive, parece que um dos goleiros tinha uma miopia e isso foi corrigido a tempo, né? Então, principalmente o goleiro, né? O goleiro tem que ter a visão intacta. Então, quer dizer, você tem aí situações inúmeras no esporte, né? Não só o olho, tudo aquilo que está ao redor, né? O nervo infraorbicular, supraorbicular, são situações que você tem que parar, fazer como exames de rotina, né? Exames pré-participação, e a gente se engajar e engajar as pessoas na cultura de se fazer esse tipo de avaliação. É aquilo que eu falei, o atleta vai deixar de ser atleta no dia, mas vai continuar sendo um cidadão. Os portadores de glaucoma vão ter que se tratar. Tudo isso faz parte desse lado, não só esportivo, mas o lado social. Parabéns para vocês, utilizar como ferramenta, como instrumento. Nós, da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, estamos à disposição, tanto a sua nacional quanto as regionais. Vários estados do Brasil têm as suas regionais, e que, obviamente, não vão negar nenhuma ajuda para as entidades e para as pessoas que nos procurarem. Muito obrigado aí, parabéns e um abraço a todos.